Iniciando agora a parte 1 dos artigos mais cobrados do Código Penal para o cargo de escrevente técnico judiciário do TJSP. Capítulo 2. Da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1º. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Inciso 2º. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Inciso 3º. Vale postal. Inciso 4º. Cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Inciso 5º. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção por que o poder público seja responsável. Inciso 6º. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem: inciso 1º, usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Inciso 2º, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Inciso 3º, importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. Alínea A. Em que tenha sido aplicado o selo que se destine a controle tributário falsificado. Alínea B. Sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Parágrafo 2º. Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem este artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração. Incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 5º. Equipara-se à atividade comercial, para os fins do inciso 3º do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Petrechos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 295. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Capítulo 2 da falsidade documental. Crime de falsificação de documento público. Artigo 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Parágrafo 3º.
Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. Inciso 1º. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Inciso 2º. Na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Inciso 3º. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Crime de falsificação de documento particular. Artigo 298. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Falsificação de cartão. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Artigo 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Crime: certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano. Falsidade material de atestado ou certidão. Parágrafo 1º. Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. Falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dar ao médico, no exercício da sua função. Artigo 302. Dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Supressão de documento. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é particular. Capítulo 4. De outras falsidades. Falsa identidade. Artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Pena: detenção de 4 meses a 2 anos e multa,
se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Capítulo 5 das fraudes em certames de interesse público. Fraudes em certames de interesse. Artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de. Inciso 1º. Concurso público. Inciso 2º. Avaliação ou exame públicos. Inciso 3º. Processo seletivo para ingresso no ensino superior ou, inciso 4º, exame ou processo seletivo previstos em lei. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena: reclusão, de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Crimes contra a administração pública. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena: detenção, de 1 a 3 meses ou multa.